Oi, pessoal, tudo bem? Que bom revê-los, saudades de vocês. Não vejo a hora de poder ter contato com vocês. Bom, estamos entrando em uma nova etapa dos nossos estudos. Estamos ingressando o segundo bimestre do ano de 2020. E o primeiro assunto que nós vamos trabalhar nesse segundo bimestre são matrizes. E para trabalhar matrizes, eu preciso desenvolver as seguintes habilidades: compreender o significado das matrizes e das operações entre elas, na sua representação de tabelas, e as transformações geométricas no plano. Agora, o que é matriz? Aonde se usa matrizes? Bom, atualmente, um dos bens mais desejados pelas empresas é a informação sobre os potenciais de seus clientes. Algumas das empresas mais valiosas e lucrativas do mundo são detentoras de uma enorme quantidade de informação, como, por exemplo, alguns sites de busca, as redes sociais que vocês usam. Essas informações, porém, não têm valor algum se não fossem organizadas de forma lógica, nem pudessem ser facilmente recuperadas e relacionadas. Essa organização é feita usando um banco de dados, que é uma coleção de tabelas relacionadas entre si. Essas tabelas se relacionam com dados numéricos e são chamadas matrizes. Historicamente, a representação desses conjuntos numéricos em forma de matriz aparece lá para o século XIX, embora já havia indícios de que chineses resolviam isso muito antes. Alguns tipos de problema com cálculos efetuando sobre uma tabela. O matemático francês Auguste Louis parece ter sido o primeiro a nomear essas configurações numéricas em forma de tabela. Isso em 1826. Acho que foi em 1826. E só em 1850, com o matemático James Joseph Sylvester, é o que esse tipo de configuração numérica recebe o nome de matrizes, né? Recebeu o número de matrizes. Depois dessas curiosidades, né, de quando surgiu as matrizes, como surgiu as matrizes, vamos entrar no conceito, na definição do que é uma matriz. Então, nós temos aí o que é uma matriz. Uma matriz nada mais é do que uma tabela, que ela é organizada em linhas e colunas. O seu formato é M por N, onde M é o número de linhas que contém a matriz e N é o número de colunas que contém essa mesma matriz, tá? As matrizes, o conceito delas não é só importante para matemática, ela também abrange outras áreas e ela tem diversas aplicações. Continuando na definição de matriz, sejam M e N dois números inteiros que sejam maiores ou iguais a 1, ou seja, tanto a letra M quanto a letra N tem que ser números inteiros. E esses números têm que ser iguais a 1 ou maiores que 1. Denomina-se matrizes M por N em uma tabela retangular, onde M por N são números reais, dispostos em M linhas, N colunas. O que está dizendo aqui? Que M é o número de linhas e N é o número de colunas. M e N tem que ser números maiores que 1 ou iguais a 1. Dizemos que essa matriz é do tipo M por N. Então, essa aqui, ó, MXN, se lê M por N, ou de ordem M por N. Por exemplo, eu tenho aqui uma matriz 2, 3, 5 e 1. É uma matriz do tipo 2 por 2. Por que 2 por 2? Porque essa matriz aqui eu tenho duas linhas e duas colunas. Sempre numa matriz, quando a gente vai ler, a gente vai identificar de que tipo é essa matriz, a gente lê primeiro o número de linhas, depois o número de colunas. Lembrando que o número de linhas representada pela letra M e o número de colunas representada pela letra N. O segundo exemplo, eu tenho uma matriz do tipo 2 por 3. Por que 2 por 3? Porque eu tenho duas linhas,
com 3 colunas. Agora que sabemos qual o significado em uma matriz, a letra M e a letra N, lembrando que a letra M é o número de linhas e a letra N é o número de colunas, vocês já pensaram na seguinte pergunta? Por que se diz, em alguns casos, matriz linha ou matriz coluna? Vamos lá, vou dizer por quê. Quando nós temos o M igual a 1, ou seja, número de linhas igual a 1, nós chamamos de matriz linha. Por exemplo, eu tenho uma matriz aqui com uma linha e 3 colunas. Então, eu chamo de matriz do tipo 1 por 3, chamada de matriz linha. Se o M aqui for igual a 1, então eu chamo de matriz linha. Não importa quantas colunas eu tenho, mas se M for igual a 1, eu chamo de matriz linha porque ela vai obter uma linha apenas. Agora, quando eu tenho N igual a 1, essa matriz é chamada de matriz coluna. Por exemplo, eu tenho uma matriz aqui com 4 linhas e uma coluna. Então, não importa o número de linhas, eu tenho que observar se é uma matriz com apenas uma coluna. Aí eu posso chamar de matriz coluna. Com base no que foi explicado até o momento, vamos entender este exemplo aqui. Observe a tabela abaixo, que está mostrando para vocês a nota de 3 alunos no primeiro bimestre. As disciplinas são matemática, física e química, e também biologia, dos alunos Ana, Antônio e Beatriz. Observando essa tabela, vamos pensar na resposta para a primeira pergunta aqui. O que significa os números da primeira linha? Para eu responder essa pergunta, eu tenho que observar o que está acontecendo na primeira linha nessa tabela. Então, eu tenho nessa tabela aqui as notas da Ana nas 4 disciplinas que está sendo apresentado na primeira linha dessa tabela. Isso, tá vendo? Notas da Ana em cada disciplina, em cada matéria. Agora vamos pensar na segunda pergunta. O que significa os números da segunda coluna? Então, eu tenho que olhar para a tabela e localizar a segunda coluna. Então, olha aqui, na segunda coluna está a matéria de física e nessa coluna está as notas de todos os alunos aqui da tabela. Então, a segunda coluna corresponde às notas de física dos 3 alunos. Então, a nota de cada aluno em física. E uma terceira e última pergunta. O que significa o número da terceira linha e da terceira coluna? O que eu tenho que fazer? Achar a terceira linha e localizar a terceira coluna. Então, tá aqui, ó. O que eu observo? Observo que a nota 7 foi da disciplina de Química da aluna Beatriz. Num exercício, eu posso mostrar para vocês em forma de tabela como foi feito aqui. E depois eu posso escrever nesse formato, em forma de matriz. Então, eu tenho uma matriz aqui de 3 linhas com 4 colunas. Com o exemplo que acabei de mostrar para vocês, já podemos, então, fazer uma representação genérica de uma matriz. Os números que aparecem na matriz são chamados de elementos ou termos. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz aqui do tipo 3 por 4. Por que 3 por 4? Porque são 3 linhas e 4 colunas. O que a gente pode observar nela? Eu posso observar que cada elemento da matriz ocupa uma posição. Então, eu tenho uma representação genérica dessa matriz aqui, ó. Eu tenho A
A11. O que significa A11? Significa que o elemento 3, representado no caso por A, se encontra na primeira linha e primeira coluna. Então, o 1 significa, o primeiro 1 significa linha e esse segundo número significa coluna. Outro exemplo aqui, ó, outro número. O elemento 1, ele se encontra na primeira linha e segunda coluna. Então, ó, primeira linha, segunda coluna. O 5, por que é A13? Porque o 5 está na primeira linha, aqui, e terceira coluna. O número 1 negativo é o A14. O A é o elemento. Este elemento se encontra na primeira linha e quarta coluna. E assim por diante, ó, o A22. Quem é o A22? O A22 ele se encontra na segunda linha, segunda coluna. Então, quem está na segunda linha? Então, está aqui. Segunda linha é essa. E quem está na segunda coluna? Aqui está a segunda coluna. Então, é o número 4. Então, o A22 é o 4. A raiz quadrada de 2, por exemplo, se encontra na terceira linha e quarta coluna. Por isso que é A34, terceira linha e quarta coluna. Certo? Então, o que a gente observa? Vamos lá de novo. Ó. O elemento 3 está na primeira linha e na primeira coluna e ela é indicada por A11. Depois eu tenho o elemento 5 negativo, vai estar na segunda linha e primeira coluna. Então, ela é indicada por A21. Aí eu tenho o elemento 6, por exemplo. Está na terceira linha e primeira coluna. E ela é indicada por A31. Depois eu tenho o elemento 1. Vai estar na primeira linha, segunda coluna. E é indicada por A12. Ok? E por último aqui, um outro exemplo. O elemento raiz de 2 está na terceira linha e quarta coluna. E é representada por A34. Vamos usar um exemplo para entendermos melhor. Eu tenho uma matriz A igual A e J, sendo que o I é o número de linhas, e aqui então vai indicar que essa matriz tem 3 linhas. Então, começando pela primeira linha e vai até a terceira linha. E o J, que corresponde ao número de colunas, também indica que eu vou ter uma coluna e vai até a terceira coluna. Essa escrita significa a lei de formação da matriz. Então, nesse caso, nessa matriz, por exemplo, eu tenho essa lei de formação, porque cada matriz tem uma lei de formação diferente. Para essa aqui, ele está dizendo o seguinte, que a linha e a coluna, se tiverem o mesmo valor, se o I e J forem iguais, você sempre vai colocar 1, no caso dessa matriz. Aqui, I e J, se eles forem diferentes, você vai colocar o número 0. Então, como eu falei para vocês, é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Então, o que eu estou falando aqui do I e J? Ó, esse I é o primeiro número, esse J é o segundo número. Observe que eles são iguais. Se são iguais, I igual a J, eu coloco o número 1. Esse número 1 vai aonde? Vai na primeira linha, primeira coluna. Depois, dentro da matriz, eu também tenho o A22. Ó, o I e o J são iguais. Se são iguais, eu vou colocar o número 1. Então, significa que o elemento 1 também vai estar na segunda linha e segunda coluna. Depois, eu tenho o A33. O I e o J são iguais. Então, o que você vai colocar se eles são iguais? Número 1. Ok? Eu tenho os outros elementos da matriz, que eu tenho o I e o J diferente.
Se eles são diferentes, qual a condição? Que elemento que vai na primeira linha e segunda coluna? Se eles são diferentes, aqui ó, I e J são diferentes, eu vou colocar no lugar deles o zero. Então, toda vez que o I e J forem diferentes, eu coloco zero. Então, por exemplo, o elemento que vai estar na primeira linha, terceira coluna, vai ser igual a 1 ou vai ser igual a 0? Vai ser igual a 0, porque o I e o J são diferentes. O A21, o elemento que vai estar na segunda linha, primeira coluna, vou colocar o quê? 1 ou 0? Como o I e o J são diferentes, eu vou colocar 0. Então, a sua matriz fica dessa maneira. Então, aqui, ó, 1. Esse é o primeiro elemento. A11. Então, primeira linha, primeira coluna, que é esse número aqui. O que você coloca? 1. Por que você coloca 1? Porque a lei de formação diz o seguinte, que se o I for igual a J, você coloca 1. Aí eu tenho esse número 0. O 0 está onde? Na primeira linha, segunda coluna. Então, A12, ó. O I e o J são diferentes. Quando o I e o J são diferentes, você coloca o quê no lugar dele? 0. E assim sucessivamente. Bom, agora então vocês vão resolver essas duas atividades que eu deixei para vocês. Essa atividade é referente à primeira habilidade do que nós estamos estudando. Então, vocês vão resolver no caderno, vão fotografar a resolução e enviar para mim para o meu e-mail institucional. Então, são 2 exercícios. O primeiro exercício, vocês precisam identificar quais desses elementos da matriz ocupa essas posições aqui. Lembrando, por exemplo, o A11 é o elemento que ocupa a posição da primeira linha, segunda coluna. O A22 é o elemento daqui que ocupa a segunda linha, segunda coluna. E o A13 é o elemento daqui que ocupa a primeira linha e a terceira coluna, ok? Muito fácil de resolver, não tem mistério esse. O segundo exercício é para vocês montarem a matriz conforme a lei de formação. Lembrando que o I e o J são esses números aqui, ó. O I é o referente à linha e o J é referente à coluna. Então, aqui está pedindo para pegar o valor do I, elevar ao quadrado, depois pegar o valor do J, elevar ao quadrado e o resultado somar, tá bom? No segundo exercício é a mesma coisa. O I e o J o I é o primeiro número, o J é o segundo número de cada elemento aqui. Então, o que vocês vão fazer? Pegar o I elevar ao quadrado, multiplicar por 2, o resultado disso subtrair com o valor do J. Aí, assim, fazendo para cada um, vocês montam a matriz, tá bom? Além da atividade do slide anterior, também vocês terão que fazer no caderno. Essa é a segunda atividade, que é do caderno do aluno, do segundo bimestre, que se encontra na página 7. Então, também vocês irão fazer no caderno. A resolução, vocês vão fotografar e mandar para o meu e-mail institucional, ok?